Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Igreja de Deus do Sétimo Dia, Movimento Congregacional. Olá, paz seja contigo. Hoje o tema a ser estudado é o batismo de arrependimento e o juízo final. Texto central, Lucas capítulo 3, versículos 1 a 18. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor, no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados, e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizadas por ele. Raça de víboras! Quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: o que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados, e indagavam: Mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: e quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente. Contentai-vos com o vosso próprio salário. A esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água. Entretanto, chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com o fogo que jamais se apaga. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Introdução. A voz que clama no deserto. No período chamado período intertestamentário, houve aproximadamente 400 anos de silêncio profético. Durante esse tempo, não houve profetas levantados por Deus
com autoridade como Isaías, Jeremias ou Malaquias. O povo de Israel, agora sob domínio romano, vivia uma fé muitas vezes formalista, com líderes religiosos divididos entre grupos como os fariseus, que eram rigorosos na lei e tradição, e os saduceus, que negavam a ressurreição e eram mais políticos. Foi nesse cenário que João Batista apareceu. Ele não veio de dentro do templo, não era parte da aristocracia sacerdotal, mas surgiu do deserto. O deserto na Bíblia muitas vezes é símbolo de separação, purificação e preparação. Deus tirou Israel do Egito para o deserto. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente. Foi no deserto que Elias ouviu a voz mansa e suave do Senhor. João Batista se vestia com roupas de pele de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3, versículo 4. Essa vida simples mostrava desapego ao mundo e total dedicação à missão. Ele cumpria a profecia de Isaías capítulo 40, versículo 3, e de Malaquias capítulo 3, versículo 1. O mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos nessas passagens que João Batista foi levantado por Deus para preparar o caminho do Messias, ou seja, de Jesus. Feito a introdução, analisaremos e trataremos os versículos chaves com explicações dentro do contexto do capítulo 3 de Lucas. Vamos explicar os versículos central desta meditação, que se encontra em Lucas capítulo 3, versículos 16 a 17. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João veio para preparar o caminho do Senhor, trazendo a mensagem e batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Lucas 3:3. Então, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. O significado do arrependimento: metanoia. A palavra arrependimento no grego é metanoia, meta-mudança, nous mente. Não significa apenas sentir-se mal pelo pecado, remorso, mas mudar de pensamento, atitude e direção. Remorso é sentir tristeza pelas consequências do pecado, como Judas, em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Arrependimento verdadeiro é reconhecer o pecado, abandonar o erro e voltar-se para Deus, como Pedro, em Lucas capítulo 22,
versículos 61 a 62. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. O arrependimento é condição indispensável para o perdão. Sem arrependimento não há conversão verdadeira. Jesus mesmo disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas, capítulo 13, versículo 3. A urgência do juízo. Lucas, capítulo 3, versículo 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Explicação histórica e cultural. O machado na raiz era uma expressão conhecida pelos judeus para indicar julgamento iminente. Cortar na raiz significa que não há possibilidade de brotar novamente. Na Bíblia, a árvore frutífera simboliza o justo. Salmo capítulo 1, versículo 3. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. E a árvore sem fruto simboliza o ímpio ou o religioso hipócrita. Marcos capítulo 11, versículos 13 a 14. E, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Aqui, João não está apenas falando para o povo comum, mas diretamente para os líderes religiosos, mostrando que descendência de Abraão não garantia salvação. Lucas, capítulo 3, versículo 8. Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai. Pois eu vos asseguro que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aplicação. Não basta ter aparência de religiosidade. Deus olha o fruto, não só a folha. O tempo de produzir fruto é agora, porque o machado já está na raiz. Esta metáfora é um aviso claro e imediato. O machado na raiz mostra que a avaliação de Deus não é superficial. Ela vai até a essência do nosso ser. O bom fruto não são apenas boas obras isoladas, mas a evidência de uma vida transformada pelo arrependimento. A árvore que não produz esse fruto será cortada e destruída. Uma clara imagem da perdição e destruição com fogo. Não há espaço para a indiferença. Os 2 batismos do Messias. Lucas capítulo 3, versículo 16. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João era simbólico e preparatório. Representava arrependimento. Ele apontava para Cristo. O batismo com o Espírito Santo, cumprido em Atos capítulo 2, no Pentecostes, onde os crentes foram cheios do Espírito Santo, é promessa para todos os que se arrependem e creem. Atos capítulo 2, versículo 38. Orientou-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E a capacitação para o serviço. Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O batismo com fogo. No contexto de Lucas capítulo 3, o fogo não é o fogo do avivamento e nem as provas que o crente passa, como muitos aplicam hoje, mas o fogo do juízo eterno. Relaciona-se diretamente com Lucas capítulo 3, versículos 9 e 17, onde o fogo destrói a palha e as árvores sem fruto. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Ele traz uma pá em suas mãos, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará a palha com o fogo que jamais se apaga. Jesus também falou desse fogo em Mateus capítulo 13, versículos 40 a 42, como a fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, versículos 40 a 42. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Diferença entre a provação do crente e o fogo do juízo. A Bíblia usa a metáfora do fogo em dois sentidos. Ponto 1. Purificação para os salvos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 15. Sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Ponto 2. Destruição para os ímpios. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Pois, com toda a certeza, vem o dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz, nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Apocalipse capítulo 20, versículos 14 a 15. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Provação. Deus permite para moldar e fortalecer a fé. Resultado: salvação e galardão. Juízo. Acontece no fim, para condenar os que rejeitaram a Deus. Resultado: destruição eterna. João humildemente se coloca como um precursor. Ele aponta para o Messias,
que realizará 2 tipos de batismo. O contexto dos versículos 9 e 17 nos ajuda a entender essa dualidade. O Messias separa os fiéis dos ímpios, e seus batismos refletem esse juízo. O batismo com o Espírito Santo é a promessa para os que se arrependem de seus pecados e aceitam a Cristo. É a experiência de ser preenchido e capacitado por Deus para uma vida de santidade, produzindo o bom fruto. O batismo com fogo é o juízo. Ele se conecta diretamente ao fogo do versículo 9, que queima as árvores sem fruto, e ao fogo que jamais se apaga, do versículo 17, que queima a palha. É a punição final e a destruição para os que rejeitam a mensagem de arrependimento e rejeitam a verdade de nosso Senhor Jesus. Prova e juízo. É crucial diferenciar o batismo com fogo do juízo final das provações que os crentes enfrentam ao longo da vida. Embora a Bíblia use a metáfora do fogo para descrever provações que purificam a fé do crente, como mencionamos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, e também em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 15. Essas provações têm um propósito diferente. Elas visam refinar o caráter e fortalecer a fé, não destruir. No juízo final, o fogo representa a destruição eterna dos ímpios, enquanto a prova do crente é um processo de purificação que resulta em salvação, não em condenação. A separação final. Lucas, capítulo 3, versículo 17. A sua pá ele tem na mão para limpar a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Na colheita, o agricultor lançava o trigo ao ar. O vento levava a palha, leve e sem peso. E o trigo, pesado e valioso, caía para ser guardado. Trigo igual os justos, pesados de glória e frutos. Palha igual os ímpios, sem peso espiritual, levados pelo vento e consumidos no fogo. Vamos frisar novamente aqui a diferença do trigo e da palha. Esta é a imagem do juízo final. A pá era usada para separar o trigo da palha. O Messias fará essa separação definitiva. O trigo representa os justos, aqueles que se arrependeram, que serão juntados em seu celeiro à salvação eterna. A palha representa os ímpios, aqueles que rejeitaram o arrependimento, que serão destruídos no fogo. Esta imagem reforça que a escolha feita hoje tem reflexo na salvação ou destruição. O Salmo número 1 é a confirmação poética da mensagem de João. O Salmo número 1 reforça a mesma verdade. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Comparação. O Salmo 1 é um resumo poético da mensagem de João Batista e do juízo final. Ele contrasta duas escolhas de vida e seus destinos. O justo é comparado a uma árvore forte,
plantada junto a ribeiros, que produz fruto e prospera. Esta imagem se alinha com o bom fruto de Lucas capítulo 3, versículo 9, e com o trigo de Lucas capítulo 3, versículo 17, simbolizando uma vida de obediência a Deus que resulta em salvação. O ímpio é comparado à moinha que o vento espalha, uma imagem de algo leve, sem valor e facilmente destruído. Isso corresponde à palha, que será queimada pelo fogo. O Salmo número 1 também enfatiza que o ímpio não subsistirá no juízo, reforçando a urgência da mensagem de João. O verso 5 é determinante: os ímpios não subsistirão no juízo. Aplicações para hoje, assim como no tempo de João. Há muita religiosidade, mas pouco arrependimento genuíno. Muitos vivem confiando em títulos, tradições ou na fé dos pais, mas sem fruto pessoal. O juízo final está mais próximo hoje do que estava no tempo de João. Se hoje fosse o dia da separação, você estaria no trigo ou na palha? Conclusão. A mensagem de João Batista, em Lucas capítulo 3, nos alertam para uma verdade solene. A vida humana é uma jornada de escolhas que resultam em uma de duas realidades finais. João nos convoca a um arrependimento genuíno, que se manifesta em uma vida de bons frutos. Essa transformação nos prepara para receber o batismo com o Espírito Santo, que nos capacita para a santidade. No entanto, aqueles que rejeitam essa mudança enfrentarão o juízo final, simbolizado pelo batismo com fogo, onde a separação entre o trigo e a palha será definitiva. A questão central, portanto, não é se haverá um juízo, mas se estamos, como a árvore do Salmo número 1, enraizados em Deus, produzindo frutos de vida, ou se somos como a palha, sem valor, destinados à destruição. A escolha é nossa. O chamado é urgente. A voz de João ainda ecoa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O machado já está na raiz, não adie sua decisão. Jesus batiza com o Espírito Santo para a vida ou com fogo para a destruição. No juízo não haverá segunda chance. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Amém. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site, você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.